segue a gente lá no Instagram. Não se esquece não, para ter um conteúdo a mais aqui do canal Causos de Cordel. É só seguir @Causos de Cordel no Instagram. Lá em Codó, no Maranhão, há um certo tempo passado, André estava furioso com seu patrão, mas acaba invocando uma entidade obscura. André voltava naquela noite para casa muito irritado. Trabalhava na fazenda Bom Sucesso e odiava o patrão. Volta e meia era chamado para a varanda da casa grande para conversarem. O problema era que André não gostava de aceitar as ordens que o delegado Quirino lhe dava. Sempre achava que ele queria lhe humilhar, mas a verdade era o contrário. Delegado Quirino era um homem de bem e respeitador. Sempre ajudava a todos que podia. Por isso, era bem quisto por toda a população. Até Fátima, mulher de André, gostava dele. O problema estava mesmo era com André e se chamava inveja. Mas o problema tinha começado há uns 30 anos. O delegado Quirino e André costumavam brincar juntos na infância. André teve uma vida pobre, mas nada comparada à de seu colega Quirino. Aos 9 anos de idade, o pai de Quirino faleceu. E logo, o menino teve de abandonar as brincadeiras e pegar no pesado para que não morresse de fome. Já o pai de André logo lhe ensinou o ofício de vaqueiro, mas só veio pegar mesmo no pesado quando já beirava os 20 anos. Quando os dois amigos se encontravam, André sempre estava a cavalo e Quirino com um carro de mão levando frutas para vender na feira. André sempre se gabava de sua vida boa e de como conquistava as meninas da redondeza. Para Quirino, só lhe restava mesmo o trabalho. André não gostava da postura de Quirino, pois ele nunca se abalava com nada. Dizia para Quirino que nunca teria coragem de ser vendedor de feira, porque as moças da cidade iam olhar para ele com desprezo. E se gabava de que nascera para montar cavalo e ser vaqueiro feito seu pai. Mas Quirino não se ofendia e dizia que aquele era um trabalho honrado como outro qualquer e que um dia Deus havia de olhar para ele lá do céu. Essa reação de Quirino causava era mais raiva ainda em André, que nunca demonstrava inveja na frente do amigo. Ele queria sempre, a todo custo, desfazer de Quirino. Mas a vida tem seus caminhos e, como Quirino acreditava, um dia que sua vida ia mudar, acabou acontecendo. Foi quando ele foi trabalhar para um coronel, e esse, gostando muito do seu trabalho, lhe pôs como soldado numa delegacia. E assim, certo dia, chegou carta de recomendação para ser delegado. Recebeu umas terras para fazer uma delegacia e 2 soldados às suas ordens. Com trabalho, logo ele fez a fazenda Bom Sucesso. Delegado Quirino então começou um negócio de compra e venda de gado e se tornou um dos mais bem-sucedidos fazendeiros da região. Quanto a André, nada tinha mudado. Foi então que ele foi até a fazenda Bom Sucesso em busca de alguma vantagem. Lá, ele foi recebido com um abraço amigo e um trabalho à frente dos outros vaqueiros. Mas André não gostava nada de receber ordens do delegado e fazia as coisas conforme ele mesmo achava melhor. Pensava que o delegado Quirino não tinha condição nenhuma de saber o que era lidar com gado. Só que isso sempre acabava dando prejuízo para o delegado. Da última vez, André deixou um gado numa vargem, alegando que ali o pasto era melhor, contrariando as ordens do delegado de trazer para o alto os animais. Acabou que morreram 7 vacas e 4 bezerros. André foi chamado até a casa grande, onde teve uma conversa bem séria com o patrão. Como aquela já não era a primeira vez, delegado Quirino teve que retirar o cargo do cabra, colocando ele um pouco abaixo da função. Por isso, naquela noite, ele voltava tão furioso. "Desgraça, isso é uma miséria mesmo", dizia ele furioso enquanto voltava para casa
e ficava ali perto da fazenda Bom Sucesso. Aquela miséria me tirou da função por causa de uns garrotes que não vai nem vem, dizia ele muito irritado, essas coisas e outras piores pelo caminho. De repente, teve a sensação de estar sendo seguido ali na mata. Parou e olhou para os lados, mas nada viu. Chegando em casa, a sua mulher, Fátima, estava à espera. André, a malhada fugiu de novo. Só não saí atrás dela porque já estava escuro e tive medo, disse Fátima, falando da vaquinha que criavam. Eita, será possível? Mas é uma desgraça por riba da outra, gritou André. Eita, homem, que bicho te mordeu hoje, hein? Perguntou ela, ao ver que o marido estava muito furioso. Foi a miséria do Quirino, que me tirou da função de líder dos vaqueiros. Uma desgraça daquela que não sabe nada da lida com gado, vim com uma dessas. Homem, diga isso não, isso só atrai coisa ruim pra dentro de casa. Fora que é tempo de quaresma e não é bom dizer essas palavras. André não quis saber e soltou alguns palavrão na cara da mulher e saiu na caça da vaca. Só faltava essa mesmo, essa desgraçada dessa vaca se meter nessa mata logo hoje. Essa miséria, dizia ele, entrando na mata. Logo, ele ouviu o chocalho do animal. A mata estava tranquila e assim era fácil de identificar onde a vaca tinha ido. André procurava, mas nada de encontrar a vaca. Cadê essa miséria? Falou André, chegando num ponto de onde parecia que o chocalho vinha. Mas quanto mais ele andava, aí é que parecia que o som vinha de mais longe ainda. Enfurecido, André soltava os palavrões mais cabeludos que conhecia. O som do chocalho de repente parou. Aparece, desgraça! Onde essa miséria se enfiou? Disse ele andando pela mata. Aparece, miséria! Gritou ele com raiva. Quando eu pegar essa miserável, eu vou encher de lapada o couro dela, disse ele, muito enfurecido. Foi nessa hora que começou a ouvir de novo o chocalho. E lá na frente, avistou algo se mexendo atrás dos matos. É a miserável. E apressou o passo na direção de onde era possível ver um vulto negro parecido com a vaca. Mesmo estranhando aquela forma, ele se aproximava cada vez mais. Mas quando chegou no lugar, não havia nada. Oxe! Onde essa vaca foi? Disse ele. Foi quando começou a ouvir de novo o som do chocalho, vindo de outra direção. André não conseguia entender como a vaca podia ter se mexido tão rápido pela mata sem fazer barulho. Um vulto negro de repente apareceu bem na frente dele. André ficou branco e congelado de susto. Era uma coisa horrível. Então ele correu e chegou em casa botando os bofs para fora. Entrou em casa e nada disse à mulher. Fátima percebeu que o marido tinha entrado, mas fingiu que não tinha visto. Sabia como era o gênio do marido, então pôs os meninos para dormir e também se deitou. André estava muito assustado, mas resolveu não dizer nada à mulher. Não queria demonstrar seu medo a ela. Mais tarde, depois de jantar, saiu um pouco na frente da casa para fumar e pensar naquilo que tinha lhe acontecido. Mas antes que acendesse um cigarro, viu um som de algo na mata se mexendo. Com medo, entrou em casa e fechou a porta. André teve um susto. Um vulto que mais parecia uma sombra enorme apareceu bem na sua frente. O que é que você quer? Perguntou André muito assustado. Foi você que me chamou, disse o vulto. Eu não chamei ninguém não. A noite toda você chamou pelos meus nomes, falou o vulto se aproximando. Não, eu não disse nada não, falou André quase chorando. O grito de André acordou todos na casa. Fátima encontrou o marido desmaiado no chão e o pôs na cama. Só quando ele acordou lá de manhã, foi que ele contou que tinha recebido a visita da entidade da miséria.
O caos do ritual Dangalô. Esse caos se passou lá para as bandas de Caicó, no Rio Grande do Norte. Já fazia quase 2 dias que Augusto andava pelas matas, cada vez mais se distanciando da penitenciária. Tinha fugido por um simples erro do carcereiro. O problema é que na penitenciária todos os outros presos o odiavam. Nenhum preso queria ele na mesma cela só pelo crime que ele tinha cometido. Toda semana, Augusto era espancado e violentado na penitenciária. Os policiais a tudo assistiam sem fazer nada e até achavam bom. Apenas o tiravam do lugar quando já estava quase morto. A bem dizer, a polícia achava que aquilo era uma justiça, só pelo que ele tinha feito. E quando o carcereiro foi levar Augusto para uma cela isolada, mesmo ele muito machucado, Augusto conseguiu fugir pela porta da frente da penitenciária. Correu logo para dentro da mata. Tirava aquela força, nem ele sabia de onde, pois 8 presos tinham lhe dado uma surra violenta. Estava livre, mas morrendo de fome. Comia uma fruta ou outra que encontrava pela mata. Para piorar, 2 dias atrás tinha comido umas frutinhas estranhas e nada parava na barriga. Tudo que ele comia botava para fora. Andou mais alguns metros antes de cair feito manga podre no chão. Tentou se levantar, mas não tinha mais força. Pensou que era chegada a sua morte. Tinha andado em linha reta, caso mudasse de ideia, voltava para a prisão. Mas ele não tinha mais força nem para andar para frente, que dirá voltar o que já tinha andado. Seria o castigo de Deus chegando para fazer justiça pelo crime horrível que ele tinha cometido? Assim pensava ele. Antes de desmaiar, a última coisa que Augusto viu foi alguém chegando. Mas não deu para ver direito. Ele já estava com a vista muito embaçada. Quando Augusto acordou, ainda era noite e estava deitado num lugar escuro. Sentiu uma forte dor de cabeça. Na hora, ele pensou que a polícia tinha lhe pego de novo. Mas aquele lugar não parecia uma cela. Era uma casa de palha, uma palhoça. E à sua frente viu uma porta aberta por onde podia ver a mata escura e o céu quase preto indicava que era mais ou menos umas 6 da tarde. Então se levantou, mas antes de sair, viu 2 olhos que lhe observavam pelas brechas da palha. Augusto teve medo. Logo ouviu um barulho de alguém correndo e se afastando. Augusto procurou por algo que pudesse se defender no caso de uma luta. Mas no local não tinha nada, apenas a esteira de palha onde estava deitado há pouco tempo. Foi então que ouviu passos lá fora se aproximando. Eles vinham em direção à porta aberta da palhoça. Se preparou para fugir, derrubando tudo da palhoça. Foi quando na porta surgiu alguém. — Como está, filho? Perguntou aquele homem, que mais parecia uma figura da Bíblia. Um velho com uma longa barba branca e um cajado na mão. Como Augusto ainda estava muito assustado, não respondeu. — Parece estar melhor. Eu sou o Beato Malaquias. Seja bem-vindo às terras do Refúgio das Almas, terra sagrada e o lugar de recomeço de um novo povo. Augusto ainda não sabia o que dizer, apenas consentiu com a cabeça. Aquele velho parecia muito calmo. — Qual é o vosso nome, filho? Perguntou o Beato. — Augusto, respondeu ele, se arrependendo em seguida. Poderia ter mentido, caso a polícia aparecesse por ali, com certeza iam perguntar por aquele nome. Não tenha medo. Essa terra é segura e está sob os cuidados do Senhor. Venha, quero lhe mostrar nosso refúgio, disse o Beato, saindo da palhoça. Augusto se sentiu seguro com as palavras daquele velho. Parecia ser mesmo um homem de Deus. Então, ele foi atrás do Beato. Ao sair da palhoça, Augusto viu algumas poucas mulheres fazendo alguns serviços. Havia 3 casinhas de barro ali mesmo. Parecia uma pequena aldeia escondida no meio da mata. — Ninguém sabe que vocês vivem aqui, não? Perguntou Augusto ao Beato. — Não, filho. Somos poucos ainda,
mas logo seremos muitos. Aqui é terra sagrada e eu sou o profeta do sertão. Eu fui o escolhido para iniciar uma nova terra purificada e protegida pelo Senhor. E com muito esforço e lutas eu consegui. E essa terra se tornou o refúgio dessas pobres almas, terra do começo da purificação. Falou o beato. Augusto, de repente, já não estava mais assustado. As palavras do beato lhe faziam se sentir bem. Viu algumas crianças correndo e lhe deu uma sensação de paz. Eu posso ficar aqui nesse seu refúgio, beato? Perguntou ele. Esse lugar já lhe pertence, meu filho. Essa terra que aqui estais faz parte de vós. Logo mais, antes que o sol apareça, recebereis o batismo da purificação. E assim como essa terra faz parte de vós, também fareis parte dessa terra. Disse o beato, muito sério e com bondade na voz. Eu faço tudo o que você me ordenar, beato. Quero ser um novo homem, falou Augusto, se lembrando do crime horrível que tinha cometido. Ele esperava receber pelo menos o perdão de Deus. O beato sorriu e disse: o Senhor ficará feliz com a sua oferta para as terras dele. Rosana, chamou o beato uma das moças que ali faziam alguma coisa feito uma massa de pão. Sim, beato, respondeu Rosana assim que chegou. Dê comida ao rapaz e lhe dê seus préstimos como mulher, disse o beato Malaquias. Augusto não entendeu bem as palavras do beato. Ainda estava meio desorientado, mas se despediu do beato, que ficou de voltar antes da barra do dia quebrar para o batismo da purificação. Augusto entrou na palhoça e em seguida Rosana entrou com os pratos de comida, um copo e uma jarra. Augusto estava morrendo de fome e logo começou a comer. Rosana parecia estar muito nervosa e com uma tristeza enorme no olhar. As mãos dela tremiam muito. Era muito jovem, devia ter uns 15 para 16 anos. Augusto sentiu o desconforto da moça e assim que terminou de comer, lhe falou: você não precisa fazer nada não, moça. Não faça nada que você não quiser. Rosana nada disse e ainda com muita tristeza se despiu. Alguns minutos depois, Rosana saiu da palhoça. Augusto acabou pegando no sono. Em frente à palhoça ficava a mata. Era mais ou menos umas 2 da manhã quando ele acordou. Ele ia até o mato fazer suas necessidades. No caminho, viu que aquelas mesmas mulheres ainda preparavam aquela comida nas bacias. Foi então que notou que não tinha visto nenhum homem ali. Apenas alguns meninos na altura de uns 12 anos. Deixou para lá e seguiu se distanciando para algum lugar que ninguém o visse. Estava feliz. Queria deixar para trás aquela vida de erros. Queria um novo começo, um novo futuro. Queria limpar o sangue que sujava suas mãos há muito tempo. Já tinha se arrependido na cadeia centenas de vezes do que fizera. Chegou numa clareira da mata e parou. No centro, viu uma pedra enorme. Teve a sensação de que já não estava sozinho ali. Sentia como se 1000 olhos lhe observassem ali. Olhou ao redor e a mata estava calma. Apenas o vento soprava, esfriando aquela madrugada quente. Foi quando ouviu o som de passos no meio do mato. Rapidamente vestiu as calças. "Ô de lá, quem vem?" perguntou. O som dos passos pararam. Terminou as necessidades e já ia voltar quando ouviu de novo os passos. "Ô de lá, quem vem?" perguntou ele. O som dos passos pararam. Um vulto negro passou bem ao seu lado. Augusto sentiu gelar a espinha na hora. O que era aquilo? Parecia uma pessoa. Augusto viu em cima da pedra aquele ser com 2 chifres. Tomou um susto enorme e quando apurou a vista, não tinha mais nada lá. Começou a ouvir os passos de novo. O coração
batia mais forte a cada passada que ele o via no mato. Jurava que tinha visto uma figura com 2 chifres enormes em cima da pedra. Seria o demônio que não queria que sua alma fosse salva no batismo e tinha vindo lhe pegar? Era uma das perguntas que ele mais se fazia naquele momento. Augusto levou o maior susto quando aquela mulher lhe apareceu bem na frente. A mulher parecia estar muito assustada. Ele também percebeu uma barriga enorme nela. Ela estava grávida. "Quem é você?" perguntou Augusto. A mulher pediu que ele fizesse silêncio e sussurrando lhe falou. "Vá embora daqui enquanto é tempo e me leve junto", disse ela. "Mas por quê?" quis saber Augusto. "Você vai morrer hoje", disse ela. "Era você que estava se escondendo aí no mato, não era?" "Que história é essa que eu vou morrer hoje?" perguntou ele. "Aqui mesmo, de frente para essa pedra, seu sangue será derramado e bebido. Sua carne será comida por todos do refúgio das almas. E seus ossos serão moídos até virar pó e servirão de adubo para as plantas e árvores daqui. Assim, a terra é purificada e você também." "Não acredito em você não. O Beato é um homem bom e não é capaz de fazer isso", falou Augusto. "Mas não é ele que vai matar você não. Quem vai fazer isso é o Senhor Dangalô." "E quem é esse?" perguntou ele. "É um demônio que protege essas matas e essa terra. É ele quem vai lhe matar e tomar todo o seu sangue." Ao ouvir as palavras da mulher, Augusto começou a sentir medo. "E onde estão todos os homens daqui?" perguntou ele. "Estão embaixo dos seus pés. Estão em cada planta, em cada comida que se come. De homem vivo só tem o Beato Malaquias e os meninos nascidos nessa terra. Os homens que vêm de fora servem apenas para serem pai dos meninos. Aqui é longe de tudo e não sei qual direção ir. Por favor, me ajude. Eu quero ter meu filho longe desse lugar. Me leve por onde você veio. Você veio da cidade, não foi?" O coração de Augusto quase pula fora da caixa dos peitos com um susto ao ver surgir aquele ser com chifres. "Traição! Traição! Ângela, você traiu o Senhor", disse o ser. "Me deixe embora, Beato Malaquias." Quando a mulher grávida falou isso, foi que Augusto percebeu que quem estava ali era o Beato Malaquias, com uma máscara feita de uma caveira de boi. "Não dê ouvidos a essa traidora, Augusto. Venha, vamos iniciar o seu batismo da purificação", disse o Beato, ainda com a caveira de boi no rosto, que lhe dava uma aparência diabólica. Augusto imaginou que não tinha um demônio naquele lugar, e sim o próprio Beato que se fantasiava de demônio para enganar aquelas pobres mulheres e crianças. "Eu vou levar a moça até a cidade e volto para me batizar", disse Augusto, pegando a mulher pelo braço. Sabia que o Beato, por ser muito velho, não tinha condições de correr atrás deles. "Vamos, moça", disse ele à mulher. Ângela tentou resistir, mas seguiu olhando para trás. "Vós não vão a lugar nenhum", disse o Beato, e começou uma reza. Ângela parou e não andou mais. Olhava para todos os lados da mata. A reza do Beato era assustadora. "Ele está invocando o Senhor Dangalô", disse ela muito nervosa. "Ele vai matar a gente." Augusto, ao ouvir aquilo, estremeceu. "Vamos embora", falou ele, puxando ela pelo braço. Ela andava com dificuldade devido ao tamanho da barriga. Atrás, ouviu uma voz do Beato, e cada vez que mais se afastavam, mais parecia estar perto. Augusto ouviu aquele som horrível e furioso. "É ele, é o Dangalô", falou Ângela, tentando andar mais rápido. Foi quando ouviram o som de algo grande correndo pela mata. "Moça, vá em frente, não se desvie que você vai chegar na penitenciária. Em um dia você chega lá, isso se não parar muito", disse ele. "Mas eu não vou acertar", disse Ângela. "Tem erro não, vá que eu vou despistar esse demônio", falou ele, ouvindo o som de uma criatura enorme correndo pela mata. "Vá", gritou ele, e quando Ângela seguiu em frente, ele pegou à direita. O
plano de Augusto tinha dado certo. O demônio Dangalô vinha se aproximando dele a cada passo. Foi quando ele se cansou e parou. O som do demônio a correr pela mata se aproximava cada vez mais. Augusto estava disposto a morrer. Pelo menos salvaria 2 vidas. Mas que coisa! Acabei de salvar uma mulher grávida. Ele então se lembrou do dia que a vizinha do lado foi até seu trabalho lhe contar que um homem tinha aparecido na sua casa e depois a mulher dele abriu a porta e o cabra entrou. 1 hora depois, o homem saiu de sua casa. Ao ouvir aquilo naquele dia, Augusto sentiu muito ódio. Como a esposa grávida de um filho seu podia o trair. Voltou na mesma hora para casa e deu 2 tiros na mulher. Só depois perguntou quem era o homem que estava ali com ela. Antes de morrer, a esposa lhe disse que o homem que tinha vindo era o próprio irmão dela, que tinha vindo trazer algumas roupinhas para o bebê. Roupas que sua mãe mesmo tinha mandado. Em cima do sofá ensanguentado estavam as roupinhas. Ele tentou socorrer a esposa, mas já era tarde demais. Morria ela e o filho na barriga. Augusto se entregou à polícia e a partir daquele dia, sua vida virou um inferno. Augusto se assustou. Era o demônio Dangalô, uma criatura terrível e peluda, com olhos vermelhos e cheios de ódio. O grito de Augusto logo foi silenciado pelo ataque do demônio. Na tarde daquele dia, a polícia que procurava por Augusto encontrou Ângela andando pela mata e a levou até um hospital. Ela revelou tudo sobre as terras do Refúgio das Almas e do prisioneiro que a tinha salvado. A polícia revirou todas aquelas matas do avesso, mas não encontrou nenhum rastro das terras do Refúgio das Almas e muito menos de Augusto. Não vá lá embaixo. Adelaide chegou ao endereço que estava no papel em Mangabeiras. A casa era no primeiro andar no final da rua. Percebeu que a casa de baixo estava trancada. Aquele anúncio no jornal dizia que precisava-se de empregada doméstica que dormisse no local. Como Adelaide tinha vindo de Carneiros tentar a vida na capital do estado, não tinha nada a perder. Depois de subir as escadas, chegou até a porta da casa de cima. A mulher que abriu a porta era a Dona Dolores, que explicou que morava sozinha e trabalhava à noite, precisando de alguém para pôr a casa em dia. Depois da apresentação, Adelaide teria um dos quartos para dormir e folgaria toda segunda. Mas existia uma regra que não podia ser quebrada de jeito nenhum. Você não deve ir lá na casa de baixo. Está trancada. Minha mãe morava lá antes de falecer. Essa é a única coisa que quero que você cumpra com todo rigor. Não vá lá embaixo, disse Dona Dolores. Adelaide aceitou as regras e já naquele dia dormiu na casa, mas só começaria no dia seguinte. Logo, conheceu toda a casa. Tinha uma escada interna que dava acesso à casa de baixo. A luz estava queimada, por isso não acendia. Adelaide não desceu as escadas, mas viu a porta da casa de baixo, lá de cima mesmo. A casa era grande, mas tinha poucos móveis. Não ia ser tão difícil limpá-la. Dona Dolores se mostrou ser uma boa pessoa. Às 8 horas da noite, Adelaide fez um café para a patroa, que se arrumou e logo saiu, dizendo estar atrasada para o trabalho. Como tinha tido um dia corrido, procurando aquela casa, foi logo tratar de dormir. Adelaide dormiu rapidamente. O dia amanheceu. Fez seu café da manhã e cuidou do almoço. Lá pelas 2 da tarde, Dona Dolores chegou, almoçou e logo foi se deitar. Adelaide percebeu que não era um serviço muito pesado. Logo, a noite chegou novamente. A patroa logo seguiu seu rumo ao seu trabalho diário. Com todo o serviço já pronto, Adelaide assistiu um capítulo de sua novela na TV e se preparou para dormir. Estava feliz por ter aquele emprego tranquilo.
De madrugada, Adelaide se acordou ouvindo passos pela casa. Como a patroa só voltaria pela tarde, dormia com a porta do quarto aberta. Quase toda a casa estava no escuro. Apenas a luz fraca de um abajur iluminava o corredor que dava para o seu quarto. Os passos continuavam. Pensou que a patroa tivesse largado mais cedo ou tivesse esquecido de algo e tinha voltado para pegar. Mas notou que a luz da sala não foi acesa. Os passos, de repente, foram se aproximando do quarto que ela estava. Os passos, de repente, foram se aproximando lentamente do quarto que ela estava. Adelaide decidiu fingir que estava dormindo. Os passos pararam na porta de seu quarto. Esperou ouvir a voz da patroa lhe chamando, mas não ouviu uma palavra sequer. Teve a sensação de ser observada e logo sentiu um arrepio na espinha. Ficou em silêncio e até prendeu a respiração. Estava com medo, podia ser algum ladrão. A sensação de ser observada continuava. De repente, se lembrou que não tinha ouvido mais os passos. Teve medo e decidiu olhar para a porta. Mas não tinha ninguém na porta. Dona Dolores, é a senhora? Perguntou Adelaide, mas não ouviu uma resposta. Se cobriu toda com lençol e não pregou os olhos um minuto sequer. E assim que o dia amanheceu, foi até o quarto da patroa e viu que estava do mesmo jeito que ela tinha arrumado na noite anterior. Verificou a porta e estava trancada. Pensou que tinha sido um pesadelo. De tarde, depois que a patroa chegou, foi ao mercado fazer compras. Dona Dolores ainda tinha dado a ela um dinheiro para que comprasse umas roupas novas. De volta, Adelaide fez a janta e logo a patroa saía. Adelaide trancou bem a porta depois de se lembrar da noite que tivera. Se sentou e se distraiu assistindo a novela. Logo, o sono veio e foi se deitar. Assim que se deitou, ouviu os passos. Abriu os olhos. Não podia ser um sonho. Alguém andava pela casa na escuridão. Dona Dolores, é a senhora? Perguntou ela. A resposta foi a mesma que tinha ouvido na noite anterior. Foi então que ouviu os passos no corredor que dava para o seu quarto. Dessa vez, os passos vinham lentamente, como se alguém estivesse se escondendo. Sentiu a presença na porta de novo, mas não havia nada ali. O silêncio se fez. Pensou ser coisa de sua cabeça. Algo passou de um lado para o outro. Na hora, Adelaide quase teve um infarto, de tão grande que foi aquele susto. Alguém estava na casa, assim pensou ela. Mas sabia que tinha trancado bem a porta. Foi quando se lembrou da história de que Dona Adelaide tinha contado. De que a mãe dela, antes de morrer, morava na casa de baixo. Só podia ser o fantasma da finada que vivia a assombrar aquela casa à noite. Desde pequena, ouviu o avô Sebastião contar causos de almas que voltavam ao lugar onde moravam em vida, em busca de reza. Adelaide pensou que com certeza aquele era um caso de alma penada que voltava para pedir reza. Adelaide, mesmo assustada, se levantou para acender as luzes. Seu avô contava que fantasma não suportava a luz acesa e logo ia embora. Andou lentamente pelo corredor, indo rumo à sala. Seu coração pulava cada vez mais acelerado no peito a cada passo que dava. Estava morrendo de medo. Na sala, na maior escuridão, procurou pelo interruptor. Sentia que ali havia uma presença, tanto que todos os pelos do seu corpo se arrepiaram naquela hora.
Ao acender a lâmpada, deu de cara com uma velha assustadora e muito branca. O coração de Adelaide só não pulou pela boca porque o grito de medo travou na garganta. Estava cara a cara com o fantasma da mãe da patroa. "Quem é você?" perguntou Adelaide gaguejando. A velha apenas se afastou para a parte mais escura. Adelaide ficou observando aquela figura que assustadoramente se escondia. Mas percebeu que aquilo não era fantasma nenhum, mas sim alguém vivo. "Quem é a senhora?" perguntou Adelaide de novo. "Por favor, não me bata, não me bata", repetiu aquela senhora. "Eu não vou bater em você", disse Adelaide. "Eu sou a mãe da Dolores. Sempre que ela sai, eu venho aqui pegar alguma comida. Ela me trancou na casa de baixo para morrer, mas a porta de lá de baixo já está muito velha e abre, mesmo trancada." A senhora, que se chamava Miriam, contou que já fazia mais de um mês que a filha a havia trancado na casa de baixo. Tudo isso depois que brigaram, quando ela não deu dinheiro à filha para sair para as baladas. A filha bateu na mãe e a trancou na casa de baixo. Dolores não trabalhava coisa nenhuma, mas sim saía para festas, para as casas das amigas, baladas e bregas, e gastava o dinheiro da aposentadoria da mãe com drogas e curtição. Adelaide sentiu pena ao lembrar de sua mãe que deixara em Carneiros. Já muito velha, ainda trabalhava junto com o pai para sustentar a casa. Pela manhã, Adelaide seguiu com pressa para a delegacia e junto levou a dona Miriam. As duas denunciaram as atrocidades daquela filha. Pela tarde, quando dona Dolores chegou, ainda sob o efeito das drogas, a polícia estava à sua espera para prendê-la.